Deus, vamos ficar em pé, vamos juntos dar início a esse culto de domingo, um culto de adoração, louvor ao nome do Senhor, né? Hoje renovamos nossa aliança com o Senhor através da ceia e é um tempo precioso para louvarmos a Deus, né? Vamos ler o Salmo 23, salmo muito conhecido da palavra de Deus. Eu ia ler outro salmo aqui, mas o pastor Fábio me influenciou aqui, falou que hoje é o dia do pastor quadrangular. Ele está aí com as fotos de pastor nas redes sociais, mas lembrar que Deus cuida da gente. Deus está sempre ao nosso lado, cuidando de nós. Estamos indo aí, começando o último trimestre do ano, né? O último trimestre desse ano. E podemos olhar para trás 9 meses e louvar a Deus por tudo que Deus tem feito. Podemos olhar para frente e projetar a esperança do Senhor sobre as nossas vidas. O cuidado, a fidelidade, o amor e pedir a bênção dele. Eu sempre, já nesse finalzinho de ano, eu sempre falo para a gente já começar a orar e ter um tempo de oração pela nossa família. Muitos começam a encontrar a família mais em novembro, em dezembro, planejar reuniões de final de ano. Então que você possa ter esse tempo de orar pela sua família. Hoje nós falamos na escola dominical sobre 6 modos de evangelismo. São 6 palavras gregas que estão no livro de Atos e no livro de Lucas. Uma é kerusso, né, que fala de ser embaixador. Cada um de nós somos embaixadores de Cristo, né? Outra que vem e para a palavra o evangelho, né, que fala de nós sermos intencionalmente proclamar, pregar e anunciar a Cristo. Intencionalmente, né? Outro fala da gente dialogar, sentar uma roda de conversa e falar de Jesus, né? Às vezes conversar com pessoas, organizar algo e poder um chá de mulheres, um café e algo e conversar sobre a nossa fé. Era um meio que a igreja evangelizava. Outro, né, é você narrar as histórias, como faz em um teatro ou faz para as crianças, né? Hoje tem muitas séries para as crianças. Eu lembro que os meus filhos assistiram muito o Superbook, né? O Superbook, que é uma série que mostra um menino que entra nas histórias e ali mostra as histórias bíblicas. Então é uma outra forma. Outra forma é o debate. Chamar para o debate e fazer perguntas. Como aquele moço que morreu nos Estados Unidos, que ele ia para as universidades e ali debatia com as pessoas, conversava com as pessoas sobre a sua fé, respondia questionamentos de jovens, né? Então é o meio. E por último, o que nós estudamos é sobre o mártir, aquele que morre pela sua fé. Também é uma forma de evangelismo. Então 6 formas que estão no livro de Atos e estão nos evangelhos sobre como falar de Cristo. E algumas delas intencionais. Essa de ser mártir, outra de chamar para o debate, outra de uma roda de conversa, ou outra de anunciar, né? Sendo embaixador de Cristo. O Senhor é o meu pastor. Eu preciso levar o seu nome. Eu preciso anunciar a Jesus. Eu preciso indo, proclamando, falando de Jesus. E eu posso fazer de diversas formas. Conversando com um amigo, com um colega, sentando para tomar um café e falar da minha fé, ou intencionalmente de outras formas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na tua presença, na presença dos meus adversários.
Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. O Senhor é o meu pastor. Nós vamos orar. Ore também pelos seus pastores, né? Do mesmo modo que hoje na Igreja Quadrangular é o dia do pastor. Ore pelos pastores. Pastor Rogério, né, estará passando por prova esse mês, fazendo entrevista, né? Pastora Carmelo está se preparando também, fazendo seminário. Pastor Lázaro dando aula e também tem entrevistas, né? Eu vou estar esse mês todo, quase várias noites, entrevistando pastores, né? Então, ore também pelos pastores. Ore para que Deus levante mais obreiros. Ore para que Deus continue levantando pessoas para trabalhar na sua obra, né? E para que a igreja possa crescer, né? Lembre-se dos seus pastores, aqueles que têm orado por vocês, aqueles que têm ministrado a palavra, e lembre-se sempre deles quando for orar também. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós estamos na Tua casa, casa de oração, lugar da Tua presença, lugar do Teu Espírito, Senhor, onde o meio da Tua graça se manifestam, ó Pai, através de uma oração no Teu altar, uma oração nos bancos, através de um louvor maravilhoso, através da presença do Teu Espírito neste lugar, Pai. Nós queremos adorar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, elevar louvores a Ti, Pai, pedindo que de maneira especial, poderosa e graciosa, o Senhor venha abençoar cada família, cada casa, cada irmão, cada irmã, Senhor, cada criança, cada adolescente, cada junior, Senhor, que o Senhor se manifeste neste lugar, Pai, sempre quando as portas se abrirem e pessoas entrarem aqui para adorar o Teu nome, Senhor, venha com o Teu Espírito Santo, Senhor, e haja nas nossas vidas com poder e glória, Pai, em cada momento deste culto, em nome de Jesus. O Seu nome seja louvado, engrandecido e adorado no nosso meio. Aleluia, vamos adorar o nome do Senhor. Bendito e santo é o nosso Deus. Tu és santo, poderoso. Tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei para sempre, para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de Ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Diga, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, poderoso. Tu és digno, Tu és digno de todo louvor. Eu seguirei, seguirei os Teus caminhos, te amarei para sempre, para sempre. O Senhor, o Rei dos Reis, todo poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, Ele ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio
fim. Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Diga, tu és o Senhor. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, é o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e liberdade. Ele és o Alfa, o Ômega, princípio e fim. Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vamos declarar mais uma vez, tu és o Senhor. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim. Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és Deus e paz, quero viver minha vida em ti. Nós queremos te aplaudir, te celebrar. Aleluia, bom dia a todos. Amém, bom dia, que Deus possa abençoar a tua vida nessa manhã, a tua casa, que você possa sair daqui muito melhor do que você entrou, muito mais cheio da graça, do amor de Deus, dos princípios que Ele tem deixado para nós através das Escrituras. E muitas canções que nós cantamos aqui são as próprias Escrituras cantadas, amém? Então que você saia daqui abençoado. Vê se tem alguém perto de você aí que está pronto para esse culto, para essa celebração nessa manhã aqui. Daqui a pouquinho vai ter a ceia do Senhor aqui. Cumprimente com um sorriso bonito, que diz aí as pesquisas que quando você dá um sorriso para alguém, você circula 82 músculos da face do teu rosto aí. Então vamos exercitar um pouquinho esse rosto aí bonito para honrar a glória do nome do nosso Deus, amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descender nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque se o Senhor me tocar, com as palmas, ei. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descender nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundar o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber,
Deus já tem caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Oh, sua voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Quantos acreditam nisso? Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de vento. Nós ouvimos tua voz, com sua voz te dá escape, livramento. Diga aquele que acalma o da estéril faz mãe de filhos, ele, o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. E Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Trazem chuvas de bênçãos. Com sua voz, Deus te dá escape, livramento. Diga em tempos de guerra. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Se demora, um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, um escape, um descanso, a cura, sem demora. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de vento. Ouça sua voz, ouça sua voz, Deus te dá escape e livramento. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Diga: Senhor, eu sei que o Senhor tem escape para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem escape para o meu coração. Senhor, que o Senhor tem o melhor, caminhos abertos, torrentes de águas de vida para inundar o meu ser. Em nome de Jesus, vem com tuas águas, Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que
jorra sem fim. Peça isso nessa manhã. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Oh, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Quem a minha esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Celebra o nome dele nessa manhã. Aleluia. Você pode dar um brado de júbilo a ele, dizendo: obrigado, Senhor, porque tu és a fonte que alimenta os meus dias. Junto à fonte, diga: junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Levante suas mãos e peça: dá-me. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras coisas, em outras fontes. Se eu te tiver, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez teu falar. Tu és a fonte, papai, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga: tu és, tu és quem a tudo, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga: tu és, tu és a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Te celebramos e te adoramos. És a nossa fonte, és a nossa fonte, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Há dias que a nossa alma, ela espera algo a mais. Nós buscamos a Deus, nós oramos, mas nós queremos mais. Nós queremos entregar mais. Parece que está faltando algo, por mais que você ore, parece que algo falta. E não é só quando você ora pedindo algo para o Senhor, mas o nosso coração pede a presença do Espírito Santo, porque quando o Senhor vem sobre nós, Ele dá uma paz no nosso coração. Às vezes nós estamos aflitos e nós não temos nem palavras para dizer ao Senhor, mas quando você pede para o Espírito Santo vir, Ele te traz uma paz que você não precisa pedir mais nada.
aquela paz vai te enchendo e você só quer ficar na presença dele. Você esquece de tudo e só quer ficar naquela presença gostosa. Sabe, o pai tá ali, você e a mãe, que naquele momento que às vezes você tá chorando, o pai vem e pega você no colo, você fica lá, né, como criança, e parece que dá aquela paz, a criança vai acalmando. Assim o Senhor faz conosco. O Espírito Santo vem em nós, ele traz paz ao nosso coração. Eu não sei como foi sua semana, eu não sei como está você hoje, como que a sua alma está pedindo ao Senhor, mas coloque de joelhos. Ou se você quiser vir ao altar, nós vamos orar aqui. E eu creio que o Espírito Santo vai vir em você de uma maneira que você vai sair daqui diferente hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, que é santo e poderoso. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesse dia, nesse domingo especial, Pai, que o Senhor preparou para nós, para que nós possamos estar aqui hoje em comunhão com o Senhor, louvando e engrandecendo o Senhor, Pai. Nossa alma espera de Ti, Deus, a Tua presença. Nós hoje não queremos pedir nada ao Senhor, Pai, porque nós só precisamos do Senhor, porque quando nós temos o Senhor, nós temos tudo, Deus. Quando o Espírito Santo está em nós, nós não precisamos mais de nada nessa vida, meu Pai, a não ser o Senhor, porque o Senhor já resolve todas as nossas causas, o Senhor já está fazendo tudo por nós. Em nome de Jesus, Pai, tira toda a aflição do coração, Pai. Eu não sei, eu não conheço o coração de cada um aqui. O Senhor conhece cada coração, cada detalhe de cada um. O Senhor conhece o íntimo de cada um, sabe o que cada um tem enfrentado. Sabe como é a vida espiritual de cada um. Sabe como é a vida de oração de cada um, Pai. Como cada um tem vivido nesses dias. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, sobre cada um, Pai. Que cada um aqui saia hoje daqui diferente de como entrou, Senhor. Sai cheio da Tua presença, meu Pai. Pai, nós já nos enchemos da Tua presença através dos louvores. Nós vamos nos encher da Tua presença agora nesse momento desse culto, meu Pai. Continua conosco, Espírito Santo, agindo na nossa vida. Cada ministração, Senhor, usa, Pai, Teu servo vai ministrar a palavra, que nós possamos sair daqui com a palavra do Senhor no nosso coração, Pai, e passar a semana debaixo da Tua graça, em nome de Jesus, Pai. Pedimos, Espírito Santo de Deus, toque em cada um aqui. Toca, Pai, aquele que precisa de uma cura, que o Senhor cura. Aquele que precisa, Pai, de uma cura da alma, que o Senhor vem curar. Senhor Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe, Pai, aquilo que Teus filhos têm colocado diante da Tua presença. Que Teus filhos têm dobrado o seu joelho e derramado lágrimas por cada causa, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Enche, Pai, enche os corações nesse dia, nesse domingo, Pai. Possamos ter um domingo abençoado por Ti, Deus, na Tua presença, em tudo que vamos fazer. Espírito Santo de Deus, repreendemos todo mal, todo levante, Deus, de Satanás sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nenhum mal há, Pai, nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo Jesus. E nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu milagre, nós cremos, Deus, na Tua presença, Pai. Nós cremos no Senhor, Pai, que é vivo, na Tua palavra, que é viva e eficaz, a Tua palavra que nos traz paz ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, toca agora, Pai. Toca, Espírito Santo, vem sobre a Tua igreja, vem sobre a Tua igreja, vem sobre a Tua igreja, Espírito Santo de Deus, vem agindo, vem tocando, Espírito Santo, em nome de Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo, aqui nesta casa. Aqui é Teu lugar, aqui é Teu lugar. Fica à vontade, Espírito Santo, fica à vontade, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, derrama o Teu poder. Faça morada nos corações aqui hoje. Faça morada nos nossos corações. Faça morada, Espírito Santo. Vai tocando, vai enchendo, usando cada servo, Pai, ao sair daqui, ao ministrar a palavra aí fora, ao evangelizar, como nós aprendemos hoje na escola dominical. Pai, que o Senhor use os Teus servos para a glória e honra do Senhor, Pai. Louvado seja o Senhor. Pedimos, Espírito Santo de Deus,
abençoa esse país, abençoa, Pai. No nome de Jesus, abençoa essa cidade, abençoa o nosso lar, abençoa as nossas famílias, Pai, de forma especial. Toque, Espírito Santo, em cada um, conforte aqueles que precisam ser confortados, em nome de Jesus, Pai. Cura os que precisam ser curados, cura os enfermos, em nome de Jesus. Pedimos a tua graça, a tua unção, Pai. A tua palavra diz que a tua graça nos basta, Senhor Deus, e nós cremos, Espírito Santo, no teu poder, na tua unção, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero desde já chamar o aniversariante aqui. São duas moças lindas da nossa igreja, duas adolescentes maravilhosas que estão aí completando mais um ano de vida, a Alice e a Larissa. Quero que venham aqui na frente. Nós vamos orar com ela. Pedir para a Alessandra entregar as lembrancinhas delas aqui. Aí está escrito o nome ali, as duas de baixo. Nós vamos orar aqui. Amém. Vamos orar. Nós queremos orar aqui com a Alice, com a Larissa, né? Quando eu cheguei na igreja, elas eram pequenininhas. Hoje eu tenho que ficar aqui em cima porque elas estão maiores que eu. Então, são moças do Senhor, servas do Senhor. Desde já eu profetizo sobre a vida delas, a bênção do Senhor, sobre que elas vão ser, né, cada uma tanto na sua profissão, que ela sempre vai professar a fé, sempre vai ministrar a palavra na sua profissão. Alice jogando, a Larissa aí estudando, né, nos seus estudos, buscando uma profissão, e eu creio que o Senhor vai usá-las de maneira especial. Então nós temos que profetizar sobre os nossos filhos, né, e aqui são filhos da igreja. Né? Eu falo filhos porque são filhos da igreja, e nós, como igreja, eu pedimos que vocês fiquem de pé agora e abençoem seus adolescentes. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós te louvamos. Aqui, Deus, abençoando a vida da Alice, da Larissa, completando mais um ano de vida, Deus. Que o Senhor derrame graças sobre a vida delas, meu Pai. Que o Senhor abençoe elas, meu Pai, em nome de Jesus. Que cada dia mais elas cresçam na palavra, no conhecimento, Senhor, do Senhor. Pai, que o Senhor venha derramar graça sobre a vida delas, Pai. Na adolescência, Deus já decidindo, Pai, no seu coração, aquilo que elas vão ser na vida, Deus. Escolhendo suas profissões, Pai, cada uma de uma maneira especial que o Senhor toca. Cada uma tem um jeito, Deus. E o Senhor vai usar da maneira que elas são. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que elas nunca venham se desviar dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, Pai, que sempre elas vão olhar em frente e ver o Senhor Jesus e caminhar nos caminhos que elas devem andar, em nome de Jesus, Pai, que elas venham trazer a palavra no seu coração, Pai, que venha a palavra que sai dos seus lábios, Pai, para outras vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça e abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dia 21 de setembro nós também celebramos o dia da esposa do pastor. Orar pela Marli, que ela não estava aqui, e tem uma lembrancinha, e nós vamos orar. Amém. Vou pedir para a Ive vir orar por ela. Vem cá, Ive, vem cá. Aí vem cá orar, né? Representando aqui, a Ive vai orar por você. Nós louvamos a Deus, né, por cada auxiliadora que Deus tem mandado, e na vida do pastor Lázaro, a vida da Marli, né? E nós já oramos aqui também pela Roberta e pela Sara, e pedimos que Deus continue abençoando sua vida e derramando graça a cada dia. Amém? Paz, igreja. Pai querido, graças te damos e te louvamos, Senhor. Viemos a Ti nesse momento, Senhor, para que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre a vida da Marli, Senhor. Nós sabemos, Pai querido, que não é fácil o ministério daqueles que servem a Ti, Senhor. Nem dos pastores, Pai, nem das Suas esposas. Duro, Pai, e difícil é o trabalho delas, Pai. Só nós mulheres, Pai, sabemos o quanto tantas coisas, Pai, sobrevêm da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos ministérios, das nossas lutas, das nossas orações, Senhor.
Clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor abençoe com os desejos profundos, Pai, que ela tem necessidade, que ela necessita de alegria no coração dela. Presenteia, Senhor, com as Tuas bênçãos, Pai. Se for da Tua vontade, tudo aquilo que ela tem desejo no coração dela. Em nome de Jesus, que nós Te agradecemos, Te louvamos, Pai. Amém. Amém, glória a Deus. Amados, deixa eu dar alguns avisos para os irmãos, antes de nós adorarmos o Senhor com os dízimos e ofertas. Esse mês é um mês especial, celebramos 67 anos da Igreja Nazarena no Brasil, e não é essa não, é outra imagem da vigília, né? Mas aí tá passando as programações para quem está online, mas deixa eu ver desse lado aqui, que está passando aí. Não é você não, Felipe, é online, tá? Mas só passando aqui, amados, todo domingo nós temos convidados especiais, tá? Domingo que vem nós temos o pastor Juninho ministrando louvor aqui. Aqui, ó, tá uma imagem pequena, mas tá aqui o grupo de teatro da Assembleia de Deus lá de Paulínia, que vai vir aqui e vai ministrar, né, no dia 19. Então você não pode perder, você tem que trazer convidado, amados. Vai vir um grupo de teatro, vai ministrar, então a mensagem vai ser deles, vai dar uma pequena palavrinha, eles já vão ter a mensagem, vai ser com eles aí, tá? Então, semana que vem o pastor Rogério está pregando com o Juninho, aí no dia do teatro, no sábado anterior tem reunião de mulheres, e dia 19 nós temos essa apresentação de teatro aqui, né, impactante para as nossas vidas. Então não deixe de trazer alguém, um convidado também. E no último domingo do mês, amado, nós estamos celebrando tanto a reforma protestante, quanto também os 117 anos da Igreja Nazarena no mundo, tá? Eu falei para vocês, vou falar um pouquinho hoje na mensagem sobre a Igreja Nazarena, sobre a vida de santidade, mas para nós celebrarmos. É uma igreja missionária e que continua sendo uma igreja global, tá? A nossa igreja é das poucas no mundo, uma igreja global. A maioria das igrejas, elas já se separaram e viram igrejas locais de uma denominação nacional. A nossa igreja continua sendo global e no mundo atual é muito difícil isso, né? Com tantas dificuldades ideológicas, tantas diferenças políticas, religiosas e assim por diante, é difícil ser uma igreja global, mas a Igreja Nazarena tem permanecido nesse propósito, tá? Então nós vamos celebrar também. Eu também celebro 23 anos de ministério pastoral nesse mês, tá? Então um tempo especial para nós celebrarmos. Semana que vem, né? Sexta-feira já, essa semana, sexta-feira, a nossa vigília, tá? Então lembra que nós estamos tendo a vigília agora na segunda sexta-feira do mês, tá? Essa semana agora vai ser dia 10 e o mês que vem dia 7, tá? Dia 7 de novembro. Então, sexta-feira, para todos estarem. Sexta-feira, 8 horas da noite, aqui na igreja, nós fazemos nessa vigília das 8, vamos fazer das 8 até umas 10h30, por ali, né? Correndo essa vigília de 3 horas, tá? Então, para a gente ter um tempo especial com louvor, o pastor Fábio está separando sempre a segunda a sexta para estar conosco, ministrando louvor e tendo um tempo especial, né? Vamos ter uma palavra também, tempo de clamor. Então você pode vir, traga alguém, traga pessoas, vou lá orar na igreja sexta-feira, vamos junto, né? Sexta-feira, 8 horas, tá? Aguardo vocês, a partir das 7h30 você já pode chegar aqui e a gente já vai estar aqui para ter um tempo especial de oração, louvor e adoração. Amém? Vamos ficar em pé então, o pastor Lázaro vai chegar e nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas, tá? Nesse dia você pode aí separar também a sua oferta de primícias, tá aí? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Rogério já abriu a oração aqui hoje falando que é o mesmo Espírito Santo que ministrou no coração dele, é o mesmo que ministrou no meu, falando de gratidão, né, Pastor Rogério? Antes do pastor subir, Deus já tinha me dado também a mesma direção aqui.
porque muitas vezes eu sou convidado, desafiado para vir orar pelos dízimos e ofertas, e é muito gostoso a gente subir aqui, né, para falar, porque dízimo e oferta é falar de finanças, irmão. Esse momento não tem outra coisa para falar de bênçãos materiais, de finanças. Outras partes do culto vai falar sobre outras coisas, né? Mas é sobre finanças, né? Prosperidade de Deus, né, através da área financeira das pessoas. E é muito gostoso. Toda vez que eu venho, eu falo, gente, alguém está desempregado? Levanta a mão. Tá certo que nós somos uma igreja pequena, mas não vi ninguém levantar a mão até hoje. Glória a Deus, como é gostoso a gente ver, né, como Deus está cuidando de todos nós, como Deus está cuidando em todos os detalhes, né? E eu vejo essa igreja como uma igreja próspera. Glória a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus? Prosperidade é isso, é a gente estar bem. Deus está cuidando de todas as coisas em nossas áreas. Se você está assistindo pela internet, se você vai assistir, eu já frequentei outras igrejas também, já presenciei diversas situações onde às vezes as pessoas, nesse momento, sempre tem alguém que está lá levantando as mãos, está desempregado há muitos meses, está passando necessidade, né? Eu até entendo que existe o tempo, existe o trabalhar de Deus, e aqui um breve testemunho. Quando eu aceitei a Cristo, eu estava numa fase muito crítica financeira da minha vida. Depois que eu aceitei a Cristo, ainda levou 1 ano e meio para eu conseguir um emprego. Passei a ser um estreito financeiro que vocês não fazem ideia. Mas eu tenho certeza que Deus estava trabalhando, Deus estava no negócio. Ele não permitiu eu conseguir um emprego antes, porque Deus estava me triturando, Deus estava me esmagando, porque eu vinha de uma situação de arrogância, de ter muitos bens materiais. Eu perdi tudo, eu me achava, né, autossuficiente. A minha esposa está aqui, ela conhece muito bem a história. E foi um trabalhar de Deus na minha vida. Eu chorava, eu gemia, eu orava, eu jejuava. Levou muito tempo até o dia que Deus mandou uma pessoa, uma japonesa que não está mais viva, não se encontra mais viva hoje. Mandou ela para nossa casa e falou assim: Deus mandou hoje aqui porque acabou o seu tempo. Acabou o tempo de espera. E Deus mandou aquela mulher. Na semana seguinte eu consegui um trabalho. Não era um emprego, segundo a minha esposa. Era um trabalho que era para vender filtro na rua por comissão. Então, Deus me esmagou e falou: eu vou te esmagar mais um tempinho ainda, porque você vai ter que vender, só ganhar comissão sobre o que você vender. E foi outra luta, né? Mas foi através disso que Deus abriu as portas. E é o segmento que eu me encontro até hoje, já está com 28 anos. Né? Mas eu quero dizer isso para os irmãos para ilustrar. Então existe o tempo, sim, às vezes uma pessoa fica bastante tempo desempregada, né? Porque Deus quer tratar com aquela pessoa, Deus quer trabalhar, quer fazer ela passar pelo estreito para se tornar ela uma pessoa melhor, para provar a fé dela. Mas glória a Deus que não temos hoje, se atualmente na nossa igreja, ninguém. Mas se você está nos assistindo ou vai assistir pela internet, quero que você entenda isso. E Deus me deu aqui um salmo, né? Como eu creio que esse é um tempo de gratidão, né, por tudo que Deus tem feito. O Salmo 40, o salmista vai dizer: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Eu às vezes leio esse salmo e me sinto assim. Eu falo: Deus, eu não tenho palavras para expressar quanta bênção. Quando eu olho para minha mesa, quanta fartura. E também sei que tem milhões de pessoas passando fome nesse mundo. Quanta coisa o Senhor tem me abençoado na empresa, nos negócios, na família. E eu me sinto assim como o salmista olhando. Falei: eu gostaria de anunciar e manifestar, mas eu não posso, eu não tenho como. Eu transbordo de alegria, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Não consigo nem manifestar isso. Eu penso que é isso que o salmista está sentindo aqui. Eu queria que você, nesta manhã, ao separar o seu dízimo, a sua oferta, se você não é dizimista ainda, eu creio que não tem ninguém aqui que não seja dizimista. Eu creio. Mas se você não for, eu quero desafiar você nesta manhã. O dízimo é proteção na área financeira, é blindagem, irmão. Não tem outra área que você é blindado a não ser através de dízimos e ofertas. É blindagem financeira, não só pelo que você recebe, mas pelo que você deixa de pagar, que às vezes é muito mais do que o que você recebe. Amém? Quero que você tenha esse entendimento nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero te desafiar nesta manhã, ao fazer aí a sua transferência ali no QR Code, ou agora, ou no decorrer da semana, com esse espírito de gratidão. Vamos orar a Deus. Vamos orar. Mas se eu estiver enganado, você estiver numa situação contrária do que eu estou falando,
ore também com gratidão, que Deus vai trabalhar na sua oração de gratidão. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado. Eu quero repetir essas palavras essa manhã, as palavras do salmista, por tantas bênçãos, por tantas maravilhas que o Senhor tem operado para conosco, na minha vida, na minha casa, no meio da igreja, no meio do teu povo, dos meus irmãos, dos teus filhos, na vida do pastor Edmur, das nossas lideranças, Senhor. É tanta coisa que eu não posso nem expressar, que eu não consigo expressar a gratidão que nós sentimos essa manhã, por ter um Deus como o Senhor Jesus, que cuida de nós em todos os detalhes. Queremos te agradecer, muito obrigado, Senhor, que não falte nada, que não continue faltando na mesa dos meus irmãos a fartura em meio a um mundo que produz tanto alimento, tanta variedade, e nós somos dignos de cada coisa disso que é produzido, Senhor, porque nós somos teus filhos, o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor é dono de todas as riquezas, é dono do ouro e da prata, e o Senhor fez isso para todos os homens, mas eu creio que o Senhor fez especialmente para nós, o teu povo, os teus filhos, Senhor. A tua palavra também diz: se quiserdes e ouvides, comereis o bem dessa terra, o melhor dessa terra. E nós queremos, ó Deus, tomar posse dessa palavra nessa manhã, desse salmo, dessa palavra que eu citei agora, que está lá em Deuteronômio. Senhor, queremos ter não só para nós, mas para poder repartir, para dividir com as pessoas, entendendo que essa é a tua vontade, que também possamos estender as mãos para aqueles que necessitam, aqueles que passam pelo nosso caminho, aqueles que temem informação, Senhor. Desperta o teu povo para essa necessidade, meu Pai, para que não haja miséria e necessidade nem ao nosso redor, Senhor, nem aquelas pessoas que pedem para nós no farol, que possamos, ó Deus, abençoar cada um deles, onde quer que as nossas mãos possam alcançar, porque assim o Senhor tem feito, assim o Senhor tem dado abundantemente para o teu povo. Nós oramos nessa manhã em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Não canso de andar, tantas portas já bati, tantos anos já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu serei curado. Eu serei curado. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível a Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível a Deus. As montanhas, ressuscito os mortos, ando sobre as águas, acalma a tempestade. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Não me canso de andar, tantas portas já bati, tantos anos já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu serei curado. Eu serei curado. Declare: tudo é possível ao que crer. Tudo é possível a Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível a Deus. Movo as montanhas, ressuscito os mortos, ando sobre as águas, acalma a tempestade. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer.
Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Pode se assentar, vamos orar pela irmã Vera, minha mãe, ela vai fazer uma cirurgia essa semana. Vamos orar por ela. Deite suas mãos para cá. Senhor Deus maravilhoso, nós te louvamos e oramos nesta hora, pedindo que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida da minha mãe nessa semana, cuidar da cirurgia para que tudo corra bem, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós oramos crendo, Senhor, na ação do Senhor, Pai, para que tudo aqui no ombro dela possa estar em ordem e que possa ser restaurado em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, abram comigo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu quero falar hoje sobre vencendo os desafios. Todos nós temos desafios, não temos? Amém? E hoje eu queria falar sobre alguns desafios da nossa vida de seguir a Cristo, né? E de viver uma vida comprometida com o Senhor. Romanos 12 fala de uma nova vida. Pode se sentar, pastor, pode se sentar. Toda reverência à palavra do Senhor. Fala desafios de uma nova vida. Olha o que fala aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticais a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém o mal por mal, e esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens.
Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor, de forma maravilhosa, possa falar ao nosso coração através da tua palavra e transformar as nossas vidas, sempre para uma nova vida, servindo a Cristo e andando na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui ele fala de uma nova vida, né? E eu falo de alguns desafios para nós vencermos. Os primeiros versos aí são versos muito conhecidos da palavra de Deus, alguns têm eles decorado, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, né? Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui a gente muitas vezes fala que o que nós estamos oferecendo a Deus. Aqui fala de algo santo, agradável e vivo, né? Que ao oferecer ao Senhor a nossa vida, nós precisamos oferecer ela plena, com saúde. Tem muita gente que encontra com Cristo na sua juventude, mas por muito tempo, né, vive uma vida longe de Cristo. E no final dela, começa a servir a Deus. Cada um tem seu tempo, a gente sabe. Mas ao olhar para esses versos da palavra de Deus, né, ele pede para que nós sejamos exemplos e tenhamos vida, e uma vida santa, uma vida comprometida com Cristo, uma vida plena na sua palavra. E a importância desse processo, né, para vivermos com o Senhor. É vivo. Não é quando eu estiver já cansado, sem vontade de fazer nada, eu ofereci toda a minha vida ao trabalho, ofereci toda a minha vida às coisas desse mundo, ofereci toda a minha vida às minhas coisas. Quando não sobrou nada, só sobrou bagaço, eu ofereço para Deus. Agora não tenho força, agora não tenho ânimo, agora não tenho mais muita vontade, né? Não, é em vida, vivo, santo e agradável. O que agrada ao Senhor. E aqui é interessante que o que agrada a Deus é um coração puro e um espírito inabalável. E a gente precisa buscar isso, sabe? Né? Buscar para ser um padrão de vida, um pré-requisito de uma vida semelhante a Cristo. É que permitir que Cristo seja o modelo e o padrão para nós. E eu sei que hoje muitos cristãos buscam seus modelos e seus padrões, né? Os seus modelos e seus padrões longe de Cristo. Para termos e vencermos o desafio, o nosso padrão deve ser Cristo. Tem muita gente buscando ser igual às pessoas do mundo, buscando os padrões do mundo. Mas para nós vivermos uma vida de vitória, nós precisamos ter Cristo como padrão. Separei até algumas perguntas aqui, tipo um checklist espiritual. Cristo é o Senhor da sua vida? Cristo é o Senhor da sua vida? Você busca sabedoria na palavra de Deus? Quando você vai fazer um negócio, quando você vai tomar uma decisão, quando você vai agir para alguma coisa, a sua busca é na palavra de Deus? O seu trabalho é na força do Senhor ou na sua própria força? É só o seu esforço? É só o que você faz? Ou você espera em Deus também? Você fala com Deus antes de falar com as pessoas? Eu preciso falar alguma coisa com o meu chefe. Eu falo com Deus antes. Eu preciso falar alguma coisa com meu filho, com a minha filha. Você fala com Deus antes?
Eu preciso falar alguma coisa com meu esposo, com a minha esposa. Você fala com Deus antes? Eu preciso tomar uma decisão e conversar com tal pessoa. Você fala com Deus antes? É um checklist espiritual. Eu tenho vivido aquilo que eu falo? Eu falo bastante de Deus, eu falo bastante da palavra. Eu tenho vivido isso também? Eu confio no poder do Espírito Santo? Eu confio que o Espírito Santo pode transformar minha vida? Eu confio que o Espírito Santo pode transformar meu interior? Eu confio que o Espírito Santo pode curar? Eu confio que o Espírito Santo pode mudar a minha trajetória? A grande ação do Espírito Santo não é na vida dos outros não, viu? A grande ação do Espírito Santo é na nossa vida. É que tem muita gente buscando o poder do Espírito Santo para agir no outro, para agir nas circunstâncias, agir nos problemas. Mas a grande ação do Espírito Santo é no nosso coração. É no nosso interior. Eu tenho buscado o Espírito Santo para transformar o meu caráter. Eu tenho buscado o Espírito Santo. Então eu acredito no poder do Espírito Santo. Existem coisas escondidas da minha vida que eu preciso confessar para Deus? Tem coisa da minha vida que eu nunca falei com Deus? Os meus programas, os meus métodos e as minhas atitudes honram a Deus? O que eu faço no meu trabalho honra a Deus? O que eu faço na minha vida honra a Deus? Como o pastor Lázaro falou, o que eu faço com os meus recursos honram a Deus? Deus é prioridade no meu processo de planejamento? Eu estou planejando os próximos 5 anos. Eu estou planejando os próximos 10 anos da minha vida. Eu estou planejando a minha empresa, eu estou planejando o meu trabalho, eu estou planejando o meu progresso profissional. Eu estou planejando isso. Deus é prioridade? Deus está lá? Deus está ali? Eu confio, na comunhão do povo de Deus. Eu acredito que a comunhão, as experiências, os relacionamentos, eles também transformam a minha vida. Eu estar na igreja, eu me relacionar com pessoas cristãs, eu viver com pessoas cristãs, transforma a minha vida. Muitas pessoas eram transformadas. A palavra de Deus fala que ali no livro de Atos que até a sombra de Pedro curava. Só de eu estar num ambiente da graça, uma hora até uma fagulha pega, sabe? E é importante isso. E isso eu vi muito trabalhando com adolescentes, jovens, a vida inteira. Tinha alguns que estavam nem aí no processo. E às vezes, mais para frente, esses estavam mais comprometidos. Porque eles estavam naquele ambiente. Deus foi agindo, Deus foi agindo, Deus foi agindo. Até que pegou um deles, E é esse processo. Então, algumas coisas. Primeira coisa para o desafio de vencer, vencer os desafios da vida. Primeira coisa, Jesus é o padrão da minha vida. Eu tenho buscado isso como padrão, sabe? Segunda coisa, da minha vida. Aí o próximo verso, ele fala, sobre transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Segunda coisa de vencendo os desafios o maior desafio é conhecer e seguir a Cristo. Mateus 1,14 fala: foi Jesus para Galiléia, pregando
o Evangelho de Deus. Um grande desafio que nós falamos aqui na escola dominical é de nós intencionalmente hoje levar o Evangelho. Dentro da minha programação de vida semanal, mensal, eu intencionalmente apresentar o Evangelho para alguém. Então, o segundo desafio para vencer, né, é conhecer e seguir a Cristo. Marcos 1,17 fala: vinde após mim. Após Jesus, após conhecer a Cristo, eu preciso fazê-lo conhecido. Eu preciso fazê-lo conhecido. Sabe? Através da minha vida, através do meu viver, das minhas atitudes, das minhas redes sociais, do que eu fizer, eu preciso fazer Cristo conhecido. Eu vos farei pescadores de homens. Logo após isso, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. No meu desafio de seguir a Cristo, Cristo está me chamando para algo. No meu desafio de seguir a Cristo, o Senhor está me chamando. O Senhor não me chama somente para ser membro e frequentador de uma igreja. O Senhor me chama. Porque através da minha vida, seja numa conversa, seja num diálogo, seja num bate-papo, ou seja numa reunião de família, eu apresentar a minha fé. Eu apresentar a minha fé. Sabe, a importância. Marcos 3, 14 e 15. Então designou 12 para estarem com ele, para enviar e pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. E Marcos 6, 7. E passou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade. Jesus fez, convidou para segui-lo e desafiou a ter autoridade de pregar o Evangelho. Jesus faz um convite para nós. Mas ao mesmo tempo, nós somos chamados a sermos pescadores. Sabe? Levar a mensagem, anunciar a mensagem, compartilhar a mensagem, dialogar sobre a mensagem, falar da nossa fé. Falar da nossa fé. Então, um grande desafio para vencermos, primeiro, que Jesus é padrão e modelo para a nossa vida. A nossa vida é transformada nesse processo. E eu sei que o mundo midiático de hoje tem tentado fazer com que Jesus não seja mais padrão e exemplo para adolescentes e jovens. Para que outros personagens do mundo sejam esse padrão. E nós temos que ensiná-los que o padrão de vida do cristão é um padrão de excelência de Cristo. Ao mesmo tempo, nós somos desafiados a conhecer e seguir a Cristo. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou segui-lo. E o conhecimento de Deus me aproxima dele. Me aproxima da sua vontade, me aproxima que ele esteja inserido nas minhas decisões. Sabe? Desenvolver coragem. Eu notei alguns pontos aqui sobre desenvolver coragem para a vida. Por exemplo, visão. Uma habilidade de enxergar o futuro. Né? Uma coragem de assumir riscos e crer em uma ação que Deus pode mudar. Você já parou para pensar? Às vezes, qual que é a visão sua de Deus para sua família, para sua casa? Às vezes projetar algumas coisas, né? Como às vezes a gente tem planejamento, a gente planeja 2 anos, 5 anos da igreja, mas em casa também. Dentro disso de eu ser um visionário, mas também dentro desse processo,
eu também tenho uma perspectiva. O que é perspectiva? Né? Uma habilidade de dimensionar uma situação. Qual eu vejo, talvez pode acontecer isso daqui a um tempo, e dentro de uma família, de uma casa, a gente vai depender dos outros também, né? Às vezes a gente vai planejar aí, vai olhar para o filho, vamos pensar o que vai ser, né? Dos nossos filhos, né? A filha da Adriana do Clodal estão se preparando para um vestibulinho, né? O que vai ser? Mas onde que vai? Né? E assim, a perspectiva, vamos dimensionar, né? O que eu posso ajudar? O que eu posso cooperar nesse processo? O que eu posso fazer para cuidar também da minha filha? Vai estar em outros ambientes, né? Vai passar em um lugar, vai estar em um lugar desconhecido. Como que eu vou preparar meu filho? Como eu vou preparar minha filha? Então eu vou criar uma perspectiva daquilo e dimensionar. Uma hora a gente tem que soltar. Daqui a pouco ela vem na creche, tem que soltar a corda. Tem choro, tem dor, tem dificuldade. Mas como que a gente vai fazer? Como que eu vou dimensionar essa situação de vida? Como que você vai cuidar, né? Como que você vai soltando esse processo? Minha filha, esse tempo atrás, viajou sozinha para outro estado. E a gente foi depois de carro. Mas como que você vai dimensionando isso? Para ter um cuidado, ter um amparo. Como que você vai fazendo isso na família? Sabe? Hoje a gente tem medo até de escola. Eu sou professor, mas hoje a gente tem medo de escola. Essa escola eu não posso pôr meu filho. Antigamente eu lembro, a escola boa, eu quero sempre projetar aquilo para a escola boa, para isso, para passar nisso. Eu lembro na minha época de vestibular mesmo, vamos fazer um vestibular público para passar numa escola pública. E ali eu fiz várias vezes o vestibular, passei numa universidade pública, fiz a faculdade, depois eu fiz uma particular. Mas hoje a gente tem que ter medo de algumas escolas, de algumas universidades. O mundo está mais perigoso ou a gente tem mais informação? A gente tem que ter essa perspectiva da vida, né? Sua posição determina o que você vê. E é importante a gente analisar esse processo. Então eu vou projetar, mas eu vou dimensionar. Então esse desafio de vencer, eu preciso cuidar, eu preciso projetar, eu preciso preparar meu filho, minha filha, para que eles possam ser lançados como flechas na mão do arqueiro. É a real, né? Eu preciso também ter disciplina, habilidade de cuidar de si próprio. Eu preciso colocar nas suas vidas disciplina, habilidade de cuidar sozinho. E para mim também, sabe? Uma disciplina na nossa vida. O que você faz hoje, você vai colher depois. Outras coisas que também precisamos. Tem gente que sofre muito com os seus erros, né? Sabe uma coisa para enfrentar também desafios? Às vezes tem um pouquinho de humor. Às vezes até ri dos próprios erros. Tem gente que sofre. Tem hora que você precisa, às vezes, dar uma risada e falar, nossa, errei, que coisa ridícula que eu fiz. Né? Não é o ridículo narrador, né? Você é ridículo hoje, que fala que você é sensacional. Não, é o ridículo mesmo. Que ridículo que você passou. Então você reconhece o erro, às vezes até dá risada, mas você reconhece o erro. E fala, preciso melhorar. Nesse processo de seguir e conhecer a Cristo, eu preciso confiar nos planos de Deus, eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé para confiar nos planos de Deus. Aqui ele dá uma lista de coisas que a gente pode fazer como cristão. Fazer o bem, orar pelas pessoas, cuidar, sabe? Praticar.
Mas também, uma coisa que a gente aprende com Cristo é, às vezes, em alguns casos, tolerância. Sabe? Tolerar algumas coisas também é uma habilidade de voltar atrás, de ajudar aquele que ainda é fraco, aquele que ainda é novo, aquele que ainda é inexperiente. Quantas vezes Cristo não teve que tolerar? Lembra Tiago e João? Querendo ser o maior, querendo ter cadeiras exclusivas. Hã? Dentro do propósito de Deus, Paulo teve um espinho na carne. Hã? Nem a novela de Paulo aí sabe qual que era. Cada hora ela põe um espinho na carne de Paulo. Não é verdade? Fala sério. Olha lá. Karina assiste, não é verdade? Uma hora é o sexo oposto, outra hora eles põem as mesmas coisas que os comentaristas bíblicos. Né? Uma hora é a cegueira, uma hora é outra coisa, não é? Cada hora é um espinho na carne. Mas é que nós temos. E às vezes nós temos que ter a tolerância com algumas coisas. Até com as nossas fraquezas. Para seguir a Cristo e conhecer, nós temos que tolerar às vezes. Algumas coisas eu não consigo fazer. Algumas coisas eu não consigo. Eu preciso de alguém. E outra coisa, às vezes Deus colocou algumas pessoas na sua vida para que você seja melhor. Para que Ele cumpra o propósito dEle. Você acha mesmo que Jesus queria estar com Judas até o final, até a mesa? Mas era o propósito de Deus. E ele entendeu o propósito de Deus. Às vezes a gente tem que entender os propósitos de Deus. Algumas coisas na nossa vida a gente tem que tolerar. Algumas coisas na nossa vida a gente tem que rir dos nossos erros. Algumas coisas na nossa vida a gente tem que estabelecer uma visão, estabelecer uma dimensão, sabe? E preparar. Nesse sentido, e se preparando, né? Treinar, mudar a mente, hábitos, foco, mudança de vida, é isso que ele fala aqui, ó. Pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muda a atitude, muda a mente, muda os hábitos e às vezes até muda o foco. Às vezes o foco está errado. Precisa mudar o foco para a vida progredir, para caminhar mais perto de Deus, sabe? Tem uma frase que fala: não importa saber o quanto você sabe, até saber o quanto você se importa. Não importa saber o quanto você sabe, até saber o quanto você se importa. Muita gente não está preocupada no quanto você sabe. Muita gente não está preocupada no quanto de experiência você tem. Muita gente não está preocupada com muita coisa da sua vida. Até que você se importa. A hora que você se importa com algo, você pode atingir o coração dessa pessoa. E essa é a realidade. Se importar com o próximo, se importar com o outro, interessa muito, sabe? O quanto você sabe, ou quanto você tem de experiência ou conhecimento, até saber o quanto você se importa. Se importar com o próximo. Aqui algumas qualidades que ele fala de hospitalidade, apoio, né? Orar junto, né? Se preocupar. Isso que a gente faz, amados, é um grupo de oração.
na nossa igreja, você coloca o pedido, as pessoas estão orando, né, se importando, perguntando, né, quando falta alguém pergunta, quando alguém precisa, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. Eu sei que às vezes muita gente, a maioria, não precisa fazer nada, não, estou bem, a maioria, não. Mas só de você orar, de se importar, de estar presente, de estar no momento difícil, né? E é importante. Tem hora que não dá, mas e quando dá? Tá lá, né? O pastor tá lá no hospital, né? Com o esposo, o pastor tá lá no hospital com alguém, tá lá num velório, tá lá num momento difícil. Se importar, sabe? Não interessa muito o quanto a gente sabe. A partir do momento em que sabe o quanto você se importa. Sabe, buscar algumas qualidades para a nossa vida. Tem tantas qualidades que a gente pode buscar, né? Então, dentro desse desafio, né, de mudança. A terceira coisa, mudança, né, de atitude, de foco, de vida. Ter mais empatia. Ter mais, uma busca mais generosa. Ao mesmo tempo, ser sincero. Nós somos humanos. A sinceridade é importante para nós. Pô, eu sou fraco, eu não aguento. Eu estou com dificuldade, eu estou precisando. Se colocar à disposição. Então é um processo de vida. Todos nós passamos. Às vezes parece tranquilo, né? O pastor Lázaro falou aqui. Graças a Deus todo mundo está empregado, mas às vezes tem muita gente que não está empregado no que gostaria de estar empregado. Está lutando, né? Está na luta. Mas às vezes gostaria de ganhar um pouquinho mais, né? Trabalhar um pouquinho mais. Eu mandei para... Não era a minha área, mas apareceu lá 3 vagas lá de um colégio muito melhor. Essa semana eu mandei, né, para 3 professores. Falei, tem essa vaga aqui, para você, para você, para você. Às vezes vale a pena, né? Trabalhar um pouquinho menos e ganhar mais. Né? Não é verdade? Colégio paga melhor, então trabalha um pouquinho menos e ganha mais. É um colégio bem melhor. Né? Não é bom? E às vezes você vira, né? Teve uns 2 anos aí nessa área educacional minha que eu deu uma virada na chave. Tava ganhando, acho que era 26 e 27. Fui para um outro colégio, ganhava 42. Aí fui para outro colégio, ganhava 20 e pouco. Fui para outro colégio, ganhava 30 por hora. Né? Então você conta, as horas aumenta bastante. Imagina, você ganha lá 30 e pouco num colégio por hora, aí você vai para um colégio que paga 60. Dependendo do número de aulas, você vai ganhar o dobro para mais. E fora que isso tudo vai em outros acréscimos, que o professor tem umas outras coisinhas lá que ganha mais depois. Então, ajuda. Né? Eu lembro que teve um colégio lá que eu trabalhei 2 anos e o outro eu estava 7 anos lá. Meu fundo de garantia desses 2 anos já era maior que o do outro, porque o salário é maior. E é melhor, né? Ganhar melhor, trabalhar menos é melhor. Você tem mais tempo para a família, você tem mais tempo. Você tem mais. É bom. É bom, né? E quem trabalha por hora ajuda, né? Ajuda. Então, ter mais esse fervor, ter mais espiritualidade, buscar mais isso. A quarta coisa, né? Então só lembrando, buscar Jesus como padrão e modelo. Conhecer e seguir a Cristo. Ser transformado. E outro desafio da nossa vida, olha o que ele fala aí de pessoas más que vêm contra nós, de pessoas difíceis que vêm contra nós, ou de problemas. Outro desafio para vencer é não fugir, às vezes, dos conflitos. É enfrentar os conflitos da vida. Porque se não enfrentar, cada hora ele vai ficar maior. Ou se você não enfrentar também, ele não vai sumir, pô. E às vezes tem uns que precisam sumir. Posso ficar carregando o problema o resto da vida. Se não fica lá, não sei se vocês leram ou se alguém leu, mas tem
que marca para mim no livro Peregrino é aquele carregando lá um fardo enorme. Tem conflito que a gente precisa resolver, e tem conflito que é fácil de resolver, resolve logo. E às vezes a gente fica carregando na vida. Aqui ele fala aqui, às vezes você fica aqui, ó, amaldiçoando, falando mal, ao invés de abençoar e orar por ele. Abençoa, ora, entrega para Deus. Tem gente que é difícil, tem gente que vai ser difícil, tem gente que vai continuar sendo difícil, e tem gente que vai para debaixo da terra sendo difícil. E não há o que você faça. Tem gente que é ruim. E não é que vai ser ruim. Escolheu ser ruim e não vai mudar. Sabe quando Jesus fala, não dê pérolas aos porcos? Tem gente que escolheu viver na lama. E às vezes não vai mudar. E não quer mudar. E não vai ser transformado. E às vezes você tem que enfrentar. Uma história bem clara disso é Neemias. Neemias primeiro, ele enfrentou os rumores. Havia rumores de pessoas que queriam derrubar um muro, de pessoas que queriam devastar a sua terra, de pessoas que queriam depois fazer brechas nas suas construções. Ele enfrentou os rumores, sabe? E a gente precisa enfrentar assuntos, né, que controlam, sabe? Às vezes tem gente que quer controlar a vida do outro. Você tem que enfrentar. Não está controlando nem a própria vida, mas quer controlar a sua, viu? Quer controlar dos outros. São conflitos que nós temos na vida, na família, em casa. Não tem gente, às vezes não tem uma pessoa na família lá cheia de problema. Ela quer controlar a vida de todo mundo, da família. Às vezes você precisa encontrar. Às vezes você precisa enfrentar isso. Outra coisa é conflito de direção. Você precisa enfrentar. Às vezes cada um quer ir para um lado. Vamos orar? Nós vamos seguir isso aqui. Nós vamos caminhar dessa forma. Daqui a pouco, a hora que a gente resolver essas dificuldadezinhas aqui, a gente pensa de novo. Mas vamos acertar a direção aqui. Vamos acertar o que a gente vai fazer da vida. Vamos arrumar esse processo. Sabe? Às vezes mudanças. Também tem que enfrentar. Pô, perdi o pai, perdi a mãe. Perdi esposo, perdi esposa. Mais dolorido às vezes, perdi filho. Tia Luísa que está aqui, né? Hoje ela não está, mas vocês podem estar nos assistindo online. No mesmo ano ela perdeu marido e filho. No mesmo ano. Às vezes a gente tem que enfrentar algumas mudanças da vida. O que eu vou fazer? O que eu vou resolver? Sabe? Às vezes a gente precisa. Outra coisa que muitos missionários enfrentam, diferenças culturais. Hoje, diferenças às vezes religiosas. Né? A gente vai conviver com pessoas que são diferentes. O mundo tem ficado um mundo globalizado. E como que eu vou falar? E como que eu vou ministrar? E como que eu vou viver? Né? E os nossos filhos, linguagem é outra, convivência é diferente. Até brincadeiras hoje é diferente. Então, como que eu vou enfrentar esses conflitos da vida? E como que eu vou enfrentar também a minha área de finanças? Às vezes um pensa de um jeito, outro pensa de outro. As finanças têm que ser junto. Mas como que ela vai ser?
Como que eu vou fazer isso? Como vou fazer aquilo? Sabe? Então são desafios para a nossa vida. Tem mais 3 outros desafios, mas depois eu falo isso. Mas esses aqui de conflitos, eles são tirados de uma fonte que é do Leadership Journal, tá? E são conflitos da vida. Mas a gente precisa, sabe? Depois, em um outro momento, eu falo de mais 3, que é compromisso, comunicação e celebração. Como enfrentar isso? Muitos desses desafios para vencer, a gente pode usar essas virtudes recomendadas pela palavra, que fala do amor, de detestar o mal, né? De amar as pessoas. O amor supera todas as coisas. Se alegrar na esperança. Às vezes nós queremos colocar nossa alegria nas coisas dessa terra, mas as coisas dessa terra são momentâneas, as alegrias. Você pode ver, tem gente que ganha alguma coisa e se alegrou hoje, às vezes na própria noite já está triste. Agora, se a nossa alegria está em Cristo, se o nosso regozijar está na esperança da nossa salvação, a nossa alegria aí você vê o cristão, né? Mesmo com dificuldade, mesmo com problemas, né? Se alegrando ao adorar o Senhor, se alegrando na casa do Senhor, se alegrando na vida, enfrentando as mesmas lutas que outros enfrentam e se alegrando, né? Tendo sempre uma palavra positiva, tendo sempre algo para trazer mudança. E aqui fala, né? Regozijai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação e oração perseverantes. Aí ele fala para a gente abençoar aqueles que nos perseguem, não amaldiçoar. E a última coisa que ele fala aí, que eu li, fala: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Perante todos. Ser pessoas boas, ser pessoas cordiais. Não é ser tonto de ninguém, não. A gente tem que ser firme nas nossas convicções. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ser pessoas bondosas. A gente tem que ser pessoa do bem. E a gente tem que ser pessoa que enfrenta as dificuldades. Amém? Vamos ficar em pé, quero orar por vocês. E depois nós vamos participar junto da ceia do Senhor. Pai bendito, Pai poderoso, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar os desafios da vida e sairmos vitoriosos. Ajuda-nos, Senhor, a termos como padrão de vida Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a seguir e confiar em Cristo todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a sermos transformados pelo Teu Espírito, mudados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Temos o coração transformado, temos a mente renovada pelo Teu Espírito, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentarmos os conflitos da vida. Crendo no propósito, na transformação e na ação do Senhor. Cuida, Pai, das nossas vidas e das nossas famílias. Cuida dos nossos filhos. Derrama sobre nós o Teu santo e bendito Espírito, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida santa e comprometida contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Se vocês quiserem ficar em pé, mesmo nós vamos juntos participar da mesa do Senhor. Vou dar os pastores para chegar. Senhor Jesus,
Na noite que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo. Esse pequeno pedaço de pão, preparado com todo carinho, ele representa o corpo de Cristo. Ele representa o pão vivo que desceu do céu e habitou entre nós. Você vai participar da ceia? A palavra de Deus fala para examinar a sua vida. Examinar a vida de cada um. E que você tome e participe. Por que isso? Porque entende-se que aquele que é cristão, ele decide sempre por resolver, se arrepender e mudar. Não é aquele que vai examinar, falar, eu tenho alguma coisa que não agrada a Deus, eu vou ficar com isso, guardar e não vou resolver. Entende-se que aquele que tem algum problema com o irmão, com a irmã, com alguma outra pessoa, que ele vai decidir resolver, vai participar da ceia, se arrepender e resolver esse problema, né? Se há alguma dívida, alguma dificuldade, é alguém que vai conciliar e acertar. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, aliança no meu sangue. O Senhor, ele fez uma aliança conosco através do seu Filho. E ao participarmos, nós somos lembrados das obras de Cristo na nossa vida. Aqueles que vão participar, vocês podem ficar em pé para que o casal que vai servir possa chegar. O pastor Rogério vai orar pelos elementos da ceia e depois nós vamos juntos participar. Enquanto nós vamos orar, o Clodoaldo e a Adriana chegar para servir a ceia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Mais uma vez, diante da Tua presença, diante da Tua mesa, nós entregamos aqui, Deus, diante do Senhor e apresentamos ao Senhor os elementos da ceia, Pai. Pão, suco de uva aqui, representando, Deus, Teu corpo, Teu sangue derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E nós consagramos ao Senhor, meu Pai, todos os elementos, meu Pai. E que o Senhor venha derramar graça sobre a nossa vida. Que o Senhor venha olhar para o nosso coração hoje, ver se há algum caminho mau e purificar o nosso coração. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas em todo o tempo, no nome de Jesus.
bênção do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Senhor Jesus, queremos te dar graças por tão grande sacrifício. Queremos fazer memória ao teu sacrifício naquela noite que começou na sexta-feira à tarde. Todo o processo até o Senhor verter o seu sangue na cruz do Calvário. Aquela ceia onde o Senhor disse: esse é o meu corpo que é dado por vós e por todo o mundo em remissão de pecados. Nós te agradecemos pelo seu sacrifício, porque não havia vida, não havia esperança, nem salvação. Agora nós temos vida e vida em abundância. Agora nós temos esperança e agora nós temos salvação. Amamos todos e demos graças a Deus. Aleluia. Que privilégio estar diante da mesa do Senhor mais uma vez. Privilégio poder olhar para esse cálice e lembrar que o Senhor Jesus fez uma aliança conosco através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Ele fez uma aliança, morreu na cruz pela nossa vida, pagando todos os pecados, e que nós hoje possamos nos lembrar desse dia e lembrar que o Senhor Jesus é conosco em todo o tempo, e essa aliança tem que permanecer na nossa vida. Somos nós que hoje temos que viver uma vida com Ele, uma vida diante da sua presença. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, está diante de nós em todo o tempo. Tomamos agora e lembramos do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Glórias ao teu nome, Pai. Que o Senhor, de maneira especial, possa abençoar cada casa e cada família. Vem com teu Espírito Santo e age no nosso meio, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Terça-feira, reunião de oração, 8 horas. E sexta-feira, nossa vigília. Venha, traga um convidado, traga alguém. Tempo especial. Pode ser cristão, não cristão, mas alguém para ter um tempo maravilhoso aqui. Sexta-feira à noite, às 8 horas. Pode chegar a partir das 7h30, já estaremos aqui para ter a nossa vigília mensal.